parte dos profetas, a Bíblia. Foi o que eu fiz a minha vida inteira, nos últimos 50 anos. Foi lê-la, estudá-la, compreendê-la, ensiná-la às pessoas com ênfase absoluta, superior a tudo, a todos e a qualquer coisa, ênfase posta em Jesus. O resto é comentário, o resto é adubo circunstancial, mas convergência é Jesus, sempre foi e nunca será de outro modo. E quem quer que deseje não falsificar a mensagem do Evangelho, por que não dizer a mensagem da Bíblia, já que no mesmo livro nós temos o Velho Testamento dos judeus e o Novo Testamento dos cristãos, já que puseram tudo num pacotão só, então você tem que saber que o que veio antes era apenas, como diz o escritor de Hebreus, sombra, tipo, arquétipo, metáfora, ilustração do que viria depois e que ganhou a sua completude, a sua concreção, a sua definição, a sua explicitude e a sua totalização suficiente em Jesus o Cristo. E sobre Jesus o Cristo, você lê os 4 evangelhos, que são infinitamente superiores a todas as demais alegações que você ouça por aí, especialmente na internet, sobre os evangelhos gnósticos achados em Nag Hammadi, no Egito. Eu já li a todos. São todos peças infantis e fabulosas, quando comparadas com o realismo esmagador e comparativo, e sequencial, e histórico, jornalístico que você encontra nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho de João, que escolheu 7 sinais, milagres, para em torno dos quais comunicar a sua mensagem do evangelho. Não era, portanto, um evangelho narrativo ou jornalístico, não era um report, era uma mensagem, e ele deixa claro, eu estou pregando essa mensagem para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que crendo tenhas vida em seu nome. Isso aqui basta. A gente não precisa de nada além disso. Aí, por misericórdia, a gente tem a ajuda das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, que são pequenos comentários ou esclarecimentos, quando esclareçam, quando tem a ver com Cristo Jesus, quando tem a ver com o que Jesus fez e com o que Jesus ensinou e que esteja afirmado nos evangelhos, são adições maravilhosas. Existem algumas outras coisas, em Paulo e Pedro especialmente, ou até em Judas, que são circunstanciais, que têm a ver com os conflitos da hora, ou como diminuir os agravos das relações entre cristãos e a sociedade pagã imediata. Mas isso aí não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é tudo que é concernente a dizer quem Jesus é, o que ele fez, o que ele realizou, o que ele completou, o que ele consumou. Isso é Evangelho. O resto é adequação circunstancial, conjuntural, mas não tem a ver com a essência que tange, que toca e que penetra na estrutura mais profunda da realidade descritiva de quem seja Deus na sua intenção de se revelar a mim, a você, a todos nós. E aonde a gente não tem identidade pessoal definida, preste atenção. Aonde a gente não tem identidade pessoal definida, a gente abre o espaço para a penetração de uma quantidade enorme de outras intenções identitárias. Guarde bem o que eu estou lhe dizendo.
Quem não sabe quem é, de fato, é um vácuo, é uma casa varrida e ornamentada, é um lugar adequado para ser tomado por quem quer que chegue e que possa invadir. Foi essa a metáfora, a figura de linguagem que Jesus usou sobre um ser vazio, oco, sem a consciência identitária, definidora de quem a pessoa seja, a quem ela esteja ligada e com quem e com o que ela queira se vincular na vida. Não é isso que você encontra aqui entre os gerazenos, ou os gadarenos, ou o resto das Decapólis. Não é isso. Você tem aqui, de fato, um povo de alternâncias identitárias variadas. Eles não sabiam nunca, de fato, que continuidade haveria identitariamente para eles. Porque eles eram um povo interrompido, 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 interrompido. E caminham de vácuo em vácuo, de fosso em fosso, de abismos em abismos. Vocês vejam que uma palavra que está recorrentemente presente na linguagem dos dois endemoninhados, e particularmente nesse endemoninhado principal de Marcos e de Lucas, é a palavra abismo, que é uma palavra repetida tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Não nos mandes para o abismo, viestes antes da hora precipitar-nos no abismo. Indefinição histórica secular. Isso tudo está presente na ambientação dessa narrativa, sem cuja compreensão você vai só ler a narrativa, compreender a parte mais básica e imediata do que está sendo narrado, mas não vão aí compreender a macro situação, o macroclima, o macrosistema do fenômeno amplo que está em questão aqui. Não é apenas algo sobre um indivíduo super doido, que eu chamei aí de o louco da montanha, que vive entre cemitérios e montanhas, esse maluco, doido, se cortando, se ferindo, se machucando, se lancetando, comendo carnes putrefatas, abrindo sepulturas, trazendo pedaços de carne humana para fora, de modo que ele era uma assombração, uma fantasmagoria encarnada, concreta, apavorante, não para 1, 2 ou 10 indivíduos, para uma comunidade inteira, para uma cidade toda, para toda uma região. E esse é o contexto imediato dessa definição, desse ente insone, que não dorme nem de dia nem de noite, que anda o tempo todo se rasgando, se ferindo, se sangrando. É uma visão dantesca, horrorosa. É um ente ficcional do tipo mais tenebroso possível. É o que a gente tem aqui. E eu narrei também na sexta-feira que quando Jesus botou os pés lá, olhou para o homem, viu a desgraça do inferno horrendo que habitava aquela criatura, e vai logo dizendo: o espírito imundo sai dele. É aí que ele grita: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele alude, sendo um pagão da terra dos possuídos, dos gerazenos, da terra dos Ger, dos que eram possessos por. Esse cara que não era judeu, não tinha sido educado por nenhum rabino, que não sabia de nada, que não conhecia o livro de Gênesis, que não sabia a história de Abraão com Melquisedeque, que não sabia de nada. De Jesus,
filho do Deus Altíssimo, porque o cara não sabia de nada, mas os demônios que habitavam o cara sabiam de tudo. Sabiam de tudo. E sabiam que aquele que estava ali diante deles era o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. É o único em toda a Escritura a quem se aplica essa titulação. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, diante de quem Abraão se curvou, pagou o dízimo, reconheceu a superioridade desse indivíduo sobre ele próprio, Abraão, e sobre tudo que de Abraão decorreria, como Israel, o sacerdócio, as tribos, o templo, a Torá, tudo ficava para baixo. E é o que o escritor de Hebreus nos diz, que tudo fica para baixo de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo mais é subliminar, é subreptício, é sombra, é imagem passada, é projeção vencida. É o que diz a Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento. Vocês é que não querem abraçar a verdade, mas é isso que está dito. E esse demônio sabe o que vocês não querem admitir. Isso é que é trágico, quando o demônio admite o que os crentes não querem admitir. E aí, Jesus diz, sai dele. E eles respondem, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos antes da hora. Viestes perder-nos antes do tempo. Aí Jesus, ouvindo o replicar desses indivíduos, pergunta pelo nome que eles representam. Qual é o teu nome? Perguntou Jesus. E eles responderam. Aqui, ó. Eles responderam. Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Como eu disse sexta-feira, repetindo pela 40.000.000ª vez, uma legião romana tinha entre 5 e 6 mil soldados, dependendo do tamanho. Provavelmente a legião que ali estivesse fosse do tipo maior mesmo, porque aquela era uma região nevralgicamente importante. Legião é o meu nome. E aquela legião já estava acampada ali há 90 anos. Desde que os romanos entraram na Palestina, que as legiões tomaram lugares estratégicos e vigiaram. De modo que a identidade deles tinha sido completamente dissolvida. São seres ocos. E eu disse que nessa hora, em qualquer que seja a ambientação, surgem, preste atenção, foi assim que eu terminei da sexta-feira passada. Sempre que essa configuração coletiva se estabelece, ela, quando se torna coletiva, é porque, para ser coletiva, ela é a soma das múltiplas individualidades idênticas. Para se tornar algo coletivo, como aqui, esses espíritos coletivizam a sua existencialidade no homem, que era um indivíduo, mas a presença que o habitava era coletiva, era uma legião, era uma multidão de espíritos, de vozes, de desejos, de vontades, de pulsões, de compulsões, de determinações em estado antagônico. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, como aquela terra e aquele povo tinha sido repuxado por séculos. Puxa para o sul, Ptolomeu, puxa para o norte, são os Seleucidas. Vêm os perversos epifânios e tomam conta. Vêm os macabeus e querem converter todo mundo ao judaísmo, é o Deus único. E eles são pagãos. Passam caravanas
que deixam completamente confusa a percepção deles sobre eles próprios. Chegam os romanos, colocam ali o seu poder e com outra língua, com outras definições, com outras legislações, com outras mandâncias. E lá estão eles, há mais de 300 anos nesse saculejo. E eu disse, concluindo, na sexta-feira, dizendo que a gente continuaria daquele ponto em diante, foi onde eu cheguei agora. Que toda vez que você tem essa situação de uma identidade coletiva que é sequestrada pelo vácuo, pelo vazio identitário, pelos poderes que fazem com que haja tantos mandos, tantos comandos, tantas vozes, tanto faz. Eu acabei de dizer, quando esse é um fenômeno de natureza psicocoletiva, para ser coletivo é porque trata-se da soma das milhares de individualidades para formar aquilo que ganhou um escopo, uma macroperspectiva coletiva. É a soma dos milhares de feixes individuais agônicos por causa de medo, de repressão moral, de coerção religiosa, por causa de opressão da maioria ou de ameaças variadas e diversas. A maioria se conforma, entra em estado de conformidade, em estado, Caio, de conformidade. A maioria entra. Agora, tem sempre alguém que, consciente ou inconscientemente, grita não! E às vezes não grita nem por si, só. Grita sobretudo pelos outros. E na maioria das vezes não grita porque tomou consciência da situação. Grita o grito dos inconscientes, grita o grito dos que não sabem nem por que gritam. Grita o grito dos absolutamente angustiados, que gritam porque não dá para calar o grito que ecoa de todas as direções possíveis nos repuxos incompreensíveis da habitação desse ser que carrega multidões de introjeções reprimidas, de vozes caladas, de estados de sítio aceitos, de pânicos e de medos recalcados. Mas em algum lugar isso vai eclodir. Quando você tem a chance de, no particular, conversar com uma pessoa dessa, quando ela ainda está em condições de travar algum tipo de diálogo, quando não é uma possessão já desse nível, onde você tem que libertar primeiro a mente do indivíduo dessas camadas e camadas e camadas e camadas de presenças e de pensamentos demoníacos e de ocupações completamente perversas na mente da pessoa. Quando não seja assim, você tem ainda uma nesga de entrada para algum diálogo, você logo descobre que essas pessoas não sabem nem por que estão agindo assim. A maioria absoluta, ou praticamente todos, não sabem. Eles são apenas uma pulsão, uma água viva, daquele tipo mais venenoso que vai passando e queimando tudo, mas não sabem nem por que o fazem. Por que ejetam tanto veneno? Por que não tem outra alternativa para elas a não ser serem e viverem daquele jeito? Isso, como eu disse, começa numa relação conjugal, cresce para formar uma cultura de natureza nuclear de uma família, se expande
na direção de formar e criar uma cultura de parentela, com figuras parentais adoecidas, produzindo uma prole que repete o padrão de adoecimento frustrado, amedrontado, angustiado, dominado, sem voz, sem vez, possesso de. São psiquicamente gerazenos. Isso cresce. E quando isso se transforma em cultura, isso se transforma em música, isso se transforma em mito cultural, com seus representantes que apresentam essa realidade com linguagem simbólica e metafórica. Aí isso, quando cresce para se transformar numa perspectiva de crença religiosa, aí se torna enorme. E da crença religiosa, isso pode se transformar num projeto político-religioso, religioso-político. Como a gente recentemente assistiu e está assistindo no Brasil e em todos os países de prevalência cristã protestante no nosso hemisfério norte e sul, aqui do Ocidente. Começou nos Estados Unidos da América, aonde o puritanismo, a socagem proibitiva, que foi introjetada durante séculos no coração de pessoas, começou a eclodir para todo lado, aí começa aquela briga contra, e quanto mais se briga contra, mais surgem as anomalias, as monstrificações disso que não consegue mais ficar guardado e explode. Explode. Essa teologia do domínio, que é antiga, vocês estão sabendo disso agora. Eu acompanho isso a minha vida inteira. Isso existe desde o livro de Gênesis, passando pela Bíblia inteira, mas para não gastar tempo, ficando só aqui no Ocidente, do norte para cá, os Estados Unidos da América foram fundados em cima da teologia do domínio. Era o Manifest Destiny, o Destino Manifesto, que os founders dos Estados Unidos trouxeram. Nós somos o novo Israel, vamos criar a nova Jerusalém, somos o novo povo de Deus do mundo, porque Israel estava dispersa pela terra há muitos e muitos séculos. Eles não tinham mais nenhuma perspectiva de Israel voltar a ser Israel lá naquela terra anterior. E aonde quer que chegam os que se rendem a esse espírito, que vem do norte da América, se tornam agora também seres que acham que receberam uma provisão missionária para serem os dominadores do lugar. Como eram em minoria esmagadora, lutaram para crescer, mas sempre dizendo, no dia que a gente tiver voz, enquanto a gente não tiver, nós vamos ser os doidos gritando por aí. Aí vem toda essa loucura que permeia todas as coisas que a gente assiste. Mas depois que chegam no nível de maioria, eles ganham o poder para realizar isso, a força para impor os medos nos outros, mas não perdem o discurso da loucura. Não perdem o discurso da loucura. Guardem bem isso. Mesmo quando ganham o poder para realizar, não perdem o discurso da loucura. Nem os modos da loucura, nem os gestos da loucura, nem as manifestações de comportamento dessa loucura, conforme a gente vê aqui. E a gente saiu de um casal para chegarmos a uma complexificação coletivo-nacional, especialmente quando se casam religião e política, política e religião, com esse espírito de complexo de inferioridade, de quem não teve voz muitos anos e diz, agora eu vou gritar tudo que eu quiser, agora eu vou dizer tudo que eu não pude,
agora eu vou fazer tudo que era proibido e agora eu vou impor sobre os outros. Tudo o que impuseram contra mim eu vou impor agora conforme meus modos, leis, costumes e formas sobre os outros. Mas é um estado de possessão coletiva. É um estado, preste atenção, é um estado de possessão coletiva.